Amém. Graças e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Bom estar aqui com vocês, pastor Alex, pastora Anara, que tem se falado esses dias, para esse seminário. Conhecer vocês aqui, não me recordo de ter estado nessa igreja em outra vez, não me recordo. Agora não, né? E uma alegria poder estar aqui com o pastor Alex, é um homem de Deus, desejoso de aprender cada dia mais. Isso é uma qualidade da pessoa estar sempre aberto a aprender, não é? Aliás, a vida da gente é assim, aprendendo. Agradecer pastor Lopes, pastor Raulino, são meus seguranças que vieram. Um luta catapoeira e outro xingue e corre. Então, eles estão sempre, quando eu saio assim, eles vão comigo. Muito bem, nós estamos hoje aqui num seminário chamado Ovelha. Não é ovelha, é ovelha. Porque a gente nunca fica velho na igreja, né? Falar nem ficar velho, amanhã eu faço aniversário, viu? Amanhã é dia do meu aniversário. Daqui a pouco, na verdade. E desde os 20 anos, eu me converti aos 20 anos de idade e comecei a liderar na igreja com 2 meses de convertido. Nunca mais parei. Então já tem... Amanhã, eu não sei se eu faço amanhã 55 ou 56. Não tenho... Não é? Pastor Lopes sempre que me dá um ano a mais. Então já tem 35 anos que eu sou pastor, que lidero na igreja. Fui ungido no ano de 2000. 2000 para cá tem quantos anos? 25. E 10 anos eu já estava liderando a igreja. E na Igreja Batista da Paz já 25 anos. Fiz agora em abril, 25 anos na estrada. E igreja é um lugar impressionante, maravilhoso, é igreja. E esse seminário, pastor de ovelha, vai falar um pouco do relacionamento da igreja como ovelha, o relacionamento de pastor, e o pastor também tem que ser ovelha, porque se não for, ele não tem o direito de pastorear a ovelha. Então lá fora, imagine, o cara era fora bravo, estúpido, daqui a pouco ele está na igreja. E aí ele precisa ter um coração de ovelha. Tem que haver uma transformação. Ou aquela pessoa que nunca submeteu a ninguém, foi rebelde, um jovem rebelde, cresceu, casou, trata a mulher mal, trata os filhos mal. Daqui a pouco ele está na igreja. Ele vai ter que aprender a ser ovelha. E aqui é o lugar, a igreja é o lugar. A igreja é o lugar de aprender. E aprender a ser ovelha. Então, aí nós vamos falar um pouco, o seminário, esse livro aqui é do apóstolo René. Esse livro ele é transformado nesse seminário. Não sei se o seminário surgiu por causa do livro, ou o livro por causa do seminário. Mas, se você não teve acesso, procura ter acesso. O que está escrito aqui vai te ajudar muito para você não confundir essas questões de igreja. O que é ser ovelha? Até que ponto submissa ser uma ovelha? Não vou ser maltratado, não vou ser confundido, e etc. Então a gente precisa aprender sobre isso. E eu creio que a gente tem aqui quanto tempo aí? 1 hora mais ou menos? Dá para a gente ir, não é? 1 hora. 1h20. Isso. 1h20. Tá bom. Dá para falar muita coisa, não dá? Dá. Tem gente que gasta mais que isso fazendo fofoca, não tem? Senta lá, conversa e tal. Ou no celular, você gasta mais de 1h20? De vez em quando vem aquele apanhado, você ficou tantas horas no... Aí você fica decepcionado com o tempo que você gastou vendo videozinhos inúteis. Não é? E o celular é uma arma perigosa. Então vamos lá, vamos ao que interessa mais profundamente. Vamos ler o texto que o pastor Alex mencionou na sua oração, que está no Evangelho de São João, capítulo 10. Vamos ler? Você pode pegar aí, não sei se vai ser projetado aqui.
Está transmitindo, né? Isso aí. De Ceilândia para o mundo hoje. Então vamos lá. É o Jefté. Isso aí. Eu tenho que sair bonito aí, viu, Jefté? Um jeito aí. Diz assim no capítulo 10, versículo 1. Na verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco, eu estou lendo na versão, na linguagem de hoje, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, ou o curral das ovelhas, e para você entender melhor, o curral não é como o nosso curral de madeira, ou como o curral é hoje, se você chegar vai ver um aprisco de ovelha. Este texto estava em mente porque você sabe que a Bíblia, ela conversa um pouco com a cultura. Então, eu já estive lá, no lugar, no campo dos pastores, em Belém, era cheio de cavernas. Então, o que ia acontecer? À noite, era uma caverna coletiva, que era chamada de aprisco. E os pastores traziam seus rebanhos para ficar naquela caverna. Na porta da caverna ficava um vigia. E lá fora, os pastores, na época fria, acendiam fogueiras para passar a noite, vigiando também os rebanhos. Um dormia, o outro não. E aí ficava. Então tinha uma porta de acesso. E aí, quando um dos pastores chegava, estava o rebanho lá de Alex, de Raulino, de Lopes. Então, quando ele chegava, ele gritava pelas ovelhas. A ovelha ouvia a voz do seu pastor e seguia e saía pela porta. Ia para o campo, ele ia guiando. Não é tocando como a gente vê a ovelha na frente. Então o pastor saía e as ovelhas iam atrás. Essa era a ideia. A ideia do texto é essa. Daqui a pouco chegava o outro e gritava lá, não sei qual que era o código, né? Ei! Sei lá, um som. A ovelha conhecia a voz do pastor, levantava o rebanho e a ovelha mestre, que tinha uma ovelha que saía primeiro, e aí o rebanho seguia atrás e o pastor ia levando. Se um outro chegasse, que não era o pastor, e chamasse, as ovelhas não se moviam porque não conheciam a voz. E aí o ladrão ia lá e furtava a ovelha. Mas ele não entrava pela porta, ele entrava por outro lugar. Então, se alguém visse alguém acessando aquele aprisco por um outro lugar, pode ter certeza, é ladrão. As ovelhas não reconhecem, é ladrão e salteador, é um mercenário, ele está ali pelo negócio, ele não está cuidando do rebanho. Então, esse texto, a gente lê esse texto com esta ideia. Não é? Ele diz, em verdade vos digo que quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Está entendendo o texto? Para este, o porteiro, o cara que fica na porta de entrada, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Por isso que diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me guia, ele não me toca na frente, ele vai na frente. Aí diz assim no versículo 4 do Evangelho de João, capítulo 10, diz assim, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Jesus está dizendo que quem é a ovelha dele, ouve a voz dele e segue. Se alguém não segue Jesus, não é ovelha de Jesus. Não reconhece a voz de Jesus. E é uma ovelha que acha que é, mas não é. No 5 diz assim, mas de nenhum modo seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. O 6 diz assim, Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus lançou mão de uma figura de linguagem, uma comparação. Ele está dizendo, assim como vocês estão, assim como a ovelha está para os seus pastores, vocês estão para mim. E também, como o ladrão está para as ovelhas, assim está o mau pastor, o mercenário. Aí ele diz assim no versículo, qual é o versículo agora? Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo,
eu sou a porta das ovelhas. Aí Jesus diz que ele é a porta. Ele está na porta. Ele não é apenas um pastor que acessa. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Jesus estava dizendo dos líderes que guiavam seu povo à época. A gente atribui isso aqui ao diabo. O diabo também é isso aqui, não é? Aí ele diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por... É o 8 agora? Isso, 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará passagem. Ou seja, você tem aprisco o tempo todo. Entra para descanso e sai para alimentar, porque você está seguro que Jesus é a porta. Aí ele diz assim, eu sou o bom pastor. Quem é o bom pastor? Jesus. Então, se tem o bom, tem o mal. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha que interessante. O mercenário é que a relação dele é puramente comercial, é business. Tem pastor assim? Tem. Infelizmente tem. Aí, o mercenário foge. Não, é o 12, né? O mercenário não é pastor. Que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. Acaba com o rebanho. O mercenário foge, é 14, né? Ele diz assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas, e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco dos judeus de Israel, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para o reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. O 10, que diz assim, o ladrão vem somente para roubar, a gente põe isso nas costas do diabo. E o diabo ele é tão ruim que cabe tudo que é ruim na vida dele. Não é? Por exemplo, qual que é o nome do diabo? É o capirota, tal. Tem vários apelidos para o diabo, não tem? Ele não tem uma identidade. Tá certo? Tá. Mas esse texto está falando do mau pastor. Tem o mau pastor e tem a ovelha também, que é uma má ovelha. Não é ovelha, não é? Por exemplo, diz que nos fins dos tempos, diz o texto da Bíblia, que as ovelhas ficarão à direita do Pai, de Jesus, e à esquerda ficará as cabras. Não sei se você já teve a oportunidade de lidar com um animal, com o instinto de ovelha, de cabra. Você já teve essa oportunidade? A cabra, o bode, o caprino, ele tem um instinto totalmente diferente da ovelha. Eu já criei cabra e hoje crio ovelhas. Agora, recentemente, a onça entrou lá no curral e em menos de um mês ela comeu 26 cabeças do meu rebanho. Ela gosta de cordeiro fresco, a onça. E não me pagou nada. Porque se vacilar, o Ibama foi lá, nessa mentalidade de reconstrução, não é? Tem uns caras que é interessante, ele põe lá as onças e não vai dizer como é que os criadores vão se virar quando elas proliferarem ali e as onças estão lá comendo cordeiro, a Deus dará. Agora, se você matar uma, complica. E ovelha não é para matar, ovelha é para cuidar dela, né? Então, vale aí a analogia. E de fato, se não houver um pastor, o rebanho vai dispersar. Tem um vizinho lá na fazenda, ele pegou um cordeiro e colocou fora do curral, um lugar distante, para matar.
esses felinos que estavam destruindo o rebanho. Umas 4 onças se juntaram, fizeram uma cooperativa para comer os rebanhos lá. Ele foi, armou uma rede na árvore, colocou um cordeirinho lá embaixo, botou a carabina aqui, caçadorzão de onça, parece coisa de desenho, dormiu à noite, a onça veio, comeu o cordeiro e foi embora. Ele amanheceu sem nada, sem outro cordeiro. Então, se o pastor dormir, o predador vem e destrói o rebanho. Assim também na igreja. O pastor, por exemplo, você pode ver os fuxicos e as fofocas que acontecem, a pessoa diz, não fala para o pastor nem para o pastor. Se você fizer parte do negócio desse aí, é o predador que está entrando no rebanho. Então, o pastor é que dispersa os predadores do rebanho. E aqui nós vamos conversar um pouco sobre essa questão de ser ovelha. A presença do pastor. Existe o mau pastor? Existe. Como é que você sabe quem é o mau pastor? Como? Pela aparência? Não. Pelo discurso? Também não. Pela performance? Também não. Como é que você conhece uma pessoa? Pelo seu caráter, pelo seu comportamento. Jesus diz assim, você só conhece uma árvore pelo quê? Pelo fruto. Diga assim, se conhece uma árvore pelo fruto. Se conhece uma pessoa pelo seu caráter, não é pelo que ela fala. Então tem muita gente que é boa de discurso, mas é ruim de caráter. E isso acontece muito com pastores. Eu lido com pastor todo dia. Há muitos anos, todo dia eu converso com o pastor. Resolvo questões de pastor. Ontem mesmo eu fui em Lusiânia conversar com um apóstolo lá, um pastor, e fiquei um tempo lá com ele. Então, todo dia eu converso com o pastor. 99% dos pastores são gente boa. Agora, quando aparece um sem vergonha, aí bota todo mundo na vala comum e ninguém presta. Porque não é para dar errado. O pastor foi levantado para não dar errado. O crente, por exemplo, você vê o político, roubou o político e diz assim, ele é evangélico. Nunca diz é católico ou espírita ou muçulmano, mas se for crente, fala. Se no trabalho teve um problema lá, teve um BO lá no trabalho, se o sujeito for crente, ele diz assim, ainda diz que é crente. Então, o crente foi chamado para não dar errado. E você foi chamado para ser ovelha, para produzir como ovelha, e não vai dar errado. Amém ou não? Então levanta a mão direita, levanta a pata de ovelha, né? Diga assim, eu fui chamado para dar certo. E vai dar certo? Não, já deu certo, amém? Dê uma prova a Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Então, a natureza da ovelha. Primeiro, o caráter do pastor. Isso é fundamental. Fundamental. O pastor tem que ter um bom caráter. O pastor vai errar? Vai. Isso é fato. Porque todo mundo erra. Você conhece algum homem que nunca errou? Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim, todos pecaram. Todos erram. Agora, permanecer no erro já é outra coisa. Então, a gente não pode colocar uma expectativa no ser humano, além daquilo que ele é humano. Então, a gente carrega, por exemplo, se você tem aqui, imagine que aqui tivesse cheio de diamante. Valia uma grana assim ou não? Agora, se você não andar na rua com cuidado e deixar cair, o vaso é frágil. Então, a gente que é pastor carrega uma unção divina que é diamante, mas a gente é frágil. Então, não coloque uma expectativa além daquilo que você vai achar. O pastor, ele é ser humano. O pastor tem problema, o pastor entra em depressão, o pastor tem medo, o pastor erra. E se você colocar uma expectativa muito grande, ou as pessoas acabam, os pastores se colocam como uma peça que não erra, não é fato. Os pastores vão errar. Se você, por exemplo, Davi, ele é chamado o pastor de Israel, grande rei, errou? Claro.
Deus o desprezou? Não. Porque ele se arrependeu e tomou seu posto. Saul também foi o grande rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Errou. Deus o rejeitou porque ele não se arrependeu. Então a gente não pode colocar uma expectativa além daquilo que é o ser humano. Eu sou um ser humano. Morre, eu particularmente, não sei se você sabe, em 2021, no dia 4 de maio de 2021, tanto é que eu tenho 2 datas natalinas, meu natalício, porque no dia 4 de maio de 2021, eu recebi alta da UTI com pulmão, na época da Covid, com 95% dos meus pulmões comprometidos. O médico ligou para minha esposa e disse assim, a qualquer momento, se você receber um telefonema fora de ordem, é porque o seu marido evoluiu a óbito. Então, eu estava mais para lá, mas bem para lá mesmo do que para cá. Poderia ter morrido? Poderia. Porque a gente é humano, erra, morre, fracassa, como qualquer um outro. Jesus não. Agora, a gente não pode ser implacável com os pastores que erram. Porque a gente tem que ter misericórdia das pessoas. Misericórdia das pessoas. Misericórdia com quem erra. Porque quem não tem misericórdia não tem o Espírito de Jesus. Perdão, a Bíblia diz, se um justo cair 7 vezes, 7 vezes o Senhor o levantará. O Senhor, o homem não. Se um justo cair uma vez, o homem não levanta nenhuma vez. Ele quer acabar de matar quem caiu. Agora, Paulo, escrevendo uma carta, ele diz assim, você que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Nem quem está em pé, cuide para que não caia. Então, o próprio Jesus disse para aquele grupo de homens religiosos, que eram esses pastores que Jesus estava condenando, que queria apedrejar a mulher que caiu em adultério. Ele falou assim, pode matar a mulher, pode meter a pedra, pode vir, execute. Agora, o que não tem pecado, atire a primeira. A Bíblia diz que foi saindo desde o mais velho até o mais moço. Porque todos tinham pecado. E aí Jesus olhou para a mulher e disse assim, onde estão os teus acusadores? Ela disse assim, não sei, Senhor. Porque na presença de Jesus, os acusadores fogem. Estava Jesus ali em pé. Aliás, Jesus estava sentado. Muita gente acha que a mulher que estava no chão. Jesus estava sentado escrevendo no chão. Porque ele é um rei que se dobra para levantar quem está caído. Ele vem, é igual uma criança. Se você for falar com uma criança, você não pode ficar assim, não é? Mas ele estava sentado, possivelmente ao lado da mulher. E ele disse, onde estão seus acusadores? Ela disse assim, não estão aqui, Senhor. Ele disse, nem eu te condeno. O que ele disse para ela? Vá e resolve a tua vida. Não peque mais. Essa é a ideia de Jesus. Então, seguindo esse pensamento de ovelha, nós somos ovelha. Nós somos ovelha. A ovelha, ela não é como o caprino. Lá na minha fazendinha, anteriormente eu criava caprino. Eu não quero nem saber de bode, porque você pode fazer um muro de uma penitenciária. Se você botar um bode na papuda, ele vai embora. Prisão máxima. Ele não fica em lugar nenhum. Um dia eu cheguei no curral, perguntei para o rapaz lá que cuida, o que aconteceu com esses dois caprinos que estão aqui? O rebanho rejeitou ele. Não deixou entrar no curral. E expulsou, e os bichinhos ficavam lá dormindo, lá fora do curral. As ovelhas não. A ovelha, sabe o que a ovelha faz quando chega um estranho? Elas começam a passar uma na outra, a alisar uma a outra para passar o cheiro dela para que ela possa se adequar ao rebanho. Por isso que a gente é chamado de
ovelhas. Se chega gente aqui de fora, e tem que chegar, e vai chegar em nome de Jesus, gente que vem com cheiro de fora do mundo, seja o que for, a igreja tem que abrir para todo mundo. Todo mundo. Mas ninguém vai ficar como chegou, porque é impossível você permanecer como você entrou se você se abrir para a mudança de vida. Não importa o que faz. Então, a gente precisa adequar as pessoas em nosso meio. A ovelha é assim, essa é a natureza da ovelha. Essa é a natureza da ovelha. Eles protegem, eles vão atrás. E se ficar um filhotinho lá no pasto, na hora de recolher para o aprisco, eles não deixam, eles cuidam. Então, essa é a natureza da igreja. Então, você é uma ovelha. Você foi chamado para ser ovelha. Posso ouvir um amém? Amém. Diga, eu sou ovelha. Até porque Jesus diz que as ovelhas vão estar à direita. A Bíblia diz que Jesus está assentado à direita do Pai no trono. Não é isso que diz as Escrituras? E as ovelhas vão estar de que lado? À direita, ao lado de Jesus, ao lado do pastor, para ouvir a sua voz. Porque Ele é a porta da eternidade. No dia que você for, vai chegar um dia, eu espero que seja muito longe, que passar o concreto no cemitério, não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter mais ninguém. Dinheiro, carro, títulos. Apenas Jesus está do outro lado. Então a gente tem que começar a pensar no pastor eterno que é Jesus. E nós, como pastores, nunca seremos como Jesus. Mas temos que perseguir esse alvo. Jesus disse que o mau pastor, ele rouba, ele mata, ele rouba e destrói. O mau pastor, o mau líder, ele rouba, ele mata e destrói. Agora, eu não posso pegar o mau líder e destruí-lo, porque senão me torna igual. A Bíblia diz que você deve pagar o bem, o mal com o bem. Se você paga o mal com o mal, você já tem o mesmo nível. Se trocar um pelo outro, não merece volta, como tem um adágio popular. Se lhe bater de uma face, vira outra. A Bíblia diz que Jesus foi para a cruz como ovelha. Não foi como bode, não foi como leão. Não. Ele foi como cordeiro. Ele é chamado o Cordeiro de Deus. Quando Jesus estava chegando para batizar, o que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro, a ovelha. Jesus pegou a ilustração do Cordeiro. No antigo Israel, eles sacrificavam cordeiros. Não é? E o cordeiro sempre teve, na vida de Israel, sempre teve nas ilustrações, e nós somos chamados de ovelha. Então, o indivíduo que recebe uma unção divina para guiar um grupo de pessoas, ele recebe um título de pastor. E esse grupo de pessoas recebe um título de ovelhas. E esse relacionamento, ele tem que ser regado com a natureza de Jesus, respeitando a unção de Deus que está no pastor, apesar da sua fragilidade. Por exemplo, você sabe que o americano não vai ao presidente, pode ser de direita ou de esquerda, porque na cultura americana eles têm o respeito pela cátedra, pela cadeira dos americanos. Então eles não vai. Por quê? O pastor, ele tem essa unção divina. E ele tem da parte de Deus o poder para guiar as pessoas. Guiar as pessoas não com o seu próprio pensamento, mas a partir das Escrituras. Quantas e quantas vezes, você pode imaginar ao longo dos anos, quantas pessoas eu já não atendi? Quantas mulheres, quantos homens, quantos casais, quantos filhos, quantas pessoas nas suas dores que faz uma pergunta, eu posso fazer isso ou não posso? E às vezes eu tenho uma resposta particular, diferente da Bíblia. Mas diz assim, o que as Escrituras dizem? O que Jesus pensa sobre isso? Essa é a pergunta principal que a gente tem que fazer.
E aqui, seguindo o livro, eu não quero ser infiel ao que está aqui no livro, ele fala de, por exemplo, deixa eu pegar aqui, para quando você ler, vai te ajudar na leitura do livro. Deixa eu achar aqui uma parte que eu marquei. A ovelha em hebraico é tizon, T-Z-O-N, tizon. Tizon, a palavra ovelha em hebraico é tizon. Ovelha, no mundo espiritual, é uma palavra com significado muito mais denso do que o entendimento do mundo animal. Há pessoas que não sabem o que é ser ovelha, o que é ser tizon, que significa também tranquilidade. Ovelha só se estressa com pastor ruim ou diante do inimigo. Ela tem uma natureza desestressada. Aí você fala, estou precisando mudar aqui alguma coisa nessa natureza de uma ovelha desestressada. Que tal aí? Você é uma ovelha desestressada? Ovelha não dá amarrada em pastor, não morde pastor, a não ser que alterou o seu comportamento. Ela gosta de se aproximar porque sua natureza é mansa. Você já foi num curral de ovelhas? Pois olha, vai um dia, vai numa fazendinha dessa e procure se aproximar da ovelha. É uma coisa maravilhosa. Ela te dá uma alegria. Há muitos anos que eu, sei lá, alguns anos que eu crio ovelha, nunca trouxe uma para casa que minha filha disse, pai, não mate as bichinhas. Eu falei, minha filha, como é que é? Tem que manter o rebanho. Porque ela traz uma paz. A ovelha tem a natureza mansa. A pessoa, aí vamos para o crente, que peita o pastor, que vai para cima do pastor. Isso não é comportamento de ovelha. Que fala mal do seu pastor, que confronta o seu pastor. Ela não é uma ovelha. Não é. Tem gente assim? Tem. Se você me perguntar pessoas que já fizeram isso comigo, já. Esses dias, um tempo desse, até filmando, a gente pode falar muita coisa, porque alguém ouve, não é? Mas já aconteceu de descer do altar e uma pessoa me peitar mesmo assim e tal. Aí um tempo desse eu encontrei essa pessoa toda, não por isso, porque me confrontou, não sou macumbeiro, tá vendo, você é desgraçado. Não, mas é por causa do comportamento dela. Toda espiritualmente, emocionalmente, financeiramente destruída. Não é porque ela foi agressiva comigo, é porque ela tem esse comportamento com a vida. Mas o meu prazer, o meu desejo é que as pessoas cresçam. Não é? Eu não sou desejar o mal para os outros, senão já não é de Jesus. Então, tizon, essa expressão que a palavra hebraica para ovelha, como é que é o nome? Tizon. Olha aí, você já está falando hebraico fluente. Tizon é a ovelha que tem a natureza mansa. Por isso que Jesus disse, aprendei de mim porque eu sou manso e humilde. Jesus é manso e humilde. Jesus é manso e humilde. As pessoas que não são mansas e não são humildes não são ovelhas. Ou uma ovelha que está precisando tirar o carrapicho. Precisamos de um tratamentozinho aí na sua vida. E às vezes esse tratamento, ele vem com diversas maneiras. Diversas maneiras. Por exemplo, o pastor ele usa a vara e o cajado. Não é? O cajado é para puxar a ovelha, dizem os entendidos do assunto, que tem uma volta no cajado, né? Você já viu o cajado? Para puxar a ovelha para o aprisco, para trazer ela para o rebanho, para ela não se desgarrar do rebanho, porque a ovelha se desgarra. E a vara é para dar uma lapada na ovelha. Então tem hora que a ovelha precisa ser confrontada. Não estou falando de agressividade, não estou falando de discussão. Isso é outra coisa.
A Bíblia diz assim: você ensinar um sábio, ele vai te amar. Se você confrontar um tolo, você tem um inimigo. Então, todo homem precisa ser confrontado. Todos nós precisamos ser confrontados. Esses dias tem uma frase que até postei no meu Instagram, um pai andando com o filho, aí diz assim: filhos, quando seu pai estiver te ensinando, aprenda. Porque o mundo lá fora não vai te ensinar com amor. Vai te ensinar, mas não com amor. Uma pancada, uma frustração. Algumas coisas que acontecem na vida da pessoa é para trazer para o caminho. Tem gente que tem que viver debaixo do chicote o tempo todo para não se perder. Então, a melhor coisa que tem é você entender essa realidade. Por exemplo, dentro de uma comunidade da Igreja de Jesus, nós temos esse relacionamento de pastor. Por exemplo, Pedro era pastor da igreja. Capítulo 5 de Atos, tem um casal chamado Ananias e Safira. Chega diante de Pedro para entregar uma oferta. Lembra dessa história? Só que eles mentiram. E eles foram diante do Pedro, diante do seu pastor, para mentir. Você acha que os crentes não mentem para os seus pastores? Mentem e muito. Você sabia, já saiu muita gente da minha igreja, já entrou e saiu, especialmente hoje, há um rebanho que vive migrando de comunidade em comunidade. Tem isso hoje em dia. A pessoa fica ali, ela tem uma coisa na alma que ela não consegue encontrar em ambiente nenhum. Então ela acha que está na igreja, que está no pastor, que está na família, está no marido, está na mulher, está nos filhos, está no trabalho, e ela não consegue resolver essa questão de alma e vai rompendo os relacionamentos na vida. Então se rompe com o casal, rompeu com a mulher, rompeu com o marido, rompeu com a igreja, rompeu com o pastor. Então as pessoas que saíram da minha igreja, que sentaram diante de mim, a maioria delas mentiram para mim. Deus está me falando. Normalmente Deus não está falando coisa nenhuma, ele atribui a Deus. Aí eu digo assim, olha, se Deus falou, quem sou eu para falar alguma coisa? Então a pessoa, ela já não dá uma abertura para você dar nenhum tipo de conselho quando ela disse, Deus me falou. Se Deus te falou, quem é aqui esse mortal para falar alguma coisa? Se você foi aconselhado direto com o Altíssimo, nem anjo entrou no meio, serafim entrou no meio, arcanjo entrou no meio, é uma comunicação poderosa. Então, esse tipo de gente normalmente tem o seu coração rebelde. Aí tem frase, é porque acabou um ciclo. Meu ciclo fechou. A maioria dessas coisas são mentiras de crentes. Não estou falando mal de vocês, não, da gente. Eu estou me incluindo aqui, porque eu sou crente também. A gente está falando no seminário de ovelha. Não é um sermão pentecostal, não. Isso aqui é um ensino sobre ovelha. Então, a gente acaba mentindo para nós mesmos. E esse é o problema quando você como diz aí no mundo do coach, né, que eu não sou, nunca estudei, mas eu ouço muito essas frases de autossabotagem. Você mesmo se sabota. Mente para você. Você sabe que não é verdade, mas faz da mentira uma verdade. E esse é o problema, que quando você faz da mentira uma estrada, é o caminho da morte. Você está saindo, porque o diabo é o pai da mentira. Então, quando a gente mente para nós, então, esse relacionamento de igreja é um lugar de tratar a gente. Tem uma palavra que, quem sabe um dia a gente pode compartilhar, sobre o pertencimento da igreja. O que é a igreja? Eu preciso saber. Por exemplo, eu sou, sou empresário lá fora. Eu mando em muita gente, mas aqui eu tenho meu pastor. É diferente. Está aqui o sujeito que era ex-bandido e está aqui o policial se abraçando e chamando de irmão. É a igreja. Está o empresário e o sujeito que não tem onde cair morto. Então nem pode morrer. Mas estão juntos ali. E também a igreja é um ambiente de conexões.
Depois, um dia a gente fala sobre isso, mas nós estamos falando hoje sobre ovelhas. Então, a ovelha, a tison, o que ataca a ovelha? Eu sei o que ataca a ovelha, o que alimenta a ovelha, os dois tipos de rebanho. De alimentar bem o rebanho. O rebanho tem que ser bem nutrido, senão ele não produz. Precisa ser renovado. Então, o que ataca quando moscas possuem os seus olhos, ataca a ovelha. Aqui diz nesse livro, Geração Ovelha. Quando moscas pousam em seus olhos para comer, olha que coisa mais, remela e acaba depositando lava em seus olhos, deixando a ovelha completamente cega. E aqui, claro que hoje aquelas ovelhas que estão confinadas, elas já não têm esse risco aqui, não é? Mas aqui está falando de uma ovelha que vivia no campo, essa expressão. Então, a ovelha ataca a mosca, e você sabe que a mosca ela traz consigo um símbolo de Beuzebu. Onde tem mosca, tem alguma coisa fedendo, sim ou não? Hoje de manhã, tem uma padaria perto lá de casa, e todo sábado eles fazem um biscoitinho maravilhoso. Eu estou num processo de emagrecimento, mas a mente ainda é meio gordinha ainda. Aí, quando eu cheguei, e olha que é um lugar muito requintado, que eu cheguei, eu quero esse biscoitinho, e a mocinha... Eu chamei a gerente, vem aqui, ó. Você tem um biscoitinho sem mosca para mim? Tem sujeira aqui. Ela ficou constrangida, eu falei, fica tranquilo, expulsa a mosca e vamos comer o biscoito. Se eu não morrer, eu vou chegar aqui e dizer que você cuidou de mim. A mosca, ela está em ambiente sujo. Então, se você chega tem um cão morto, tem mosca, sim ou não? Tem morto. Tem. Se você chega numa casa que está toda suja, tem mosca. Então, tem alguns bichos, por exemplo, mosca, barata, rato e escorpião, estão em ambientes sujos. Então, se você quer afugentar escorpião, barata, rato, tem que limpar a casa. Assim é a vida. Se eu quero uma vida limpa, se eu quero que o que são os escorpiões? Para que serve um escorpião? O escorpião, ele pica. Esses bichos são coisas, rato, mosca, barata. Não sei se você tem medo de barata, se entrasse uma barata. Pá. Em frente à nossa igreja lá, Igreja Batista da Paz, tinha um lixão. O cara morreu e saiu o lixão de lá. Lamentei muito a perda dele. Mas um dia eu estava chegando, daqui a pouco entrou um rato enorme na igreja. Eu falei, é um rato crente, estão se convertendo, entrou na frente, vizinho. Aí eu fiquei revoltado, conversei com ele, olha, aqui eu não sei se está criando um rato, se tem mercado para isso, mas os ratos estão indo para a igreja, virando crente. Onde tem sujeira, tem bichos, tem coisa ruim. Então, a remela dos olhos da ovelha atrai a mosca e a mosca a cegueira, as larvas da cegueira. Outro, ele diz assim, quando as abelhas vão atrás da cera do ouvido da ovelha e ficam zunindo ininterruptamente os seus ouvidos, isso interfere no ouvir a voz do pastor. Então, a ovelha, aquele zzz, você aguenta muito tempo um negócio desse? Imagina, você vai dormir, tá? Não. E aí tem que dizer para a ovelha, tem que limpar os ouvidos. Isso aqui tem uma linguagem, é a pessoa que não está dando ouvidos o que é ministrado no altar. Pessoa que não dá ouvido, ela ouve, mas ela escuta, mas não dá ouvidos. Número 3, quando a mosca varejeira coloca suas larvas no focinho da ovelha. Nós estamos falando sobre o seminário ovelha, estamos falando que ataca uma ovelha, a tzion, a natureza da ovelha, ela é atacada pela varejeira, as larvas do focinho, e reproduzem em sua cabeça, e ela entra para o cérebro. Olha que situação acontece com o criador de ovelha. Por isso que o pastor, a cada 7 dias, aqui nós estamos falando do animal, de fato, o pastor, a cada 7 dias, colocava, hoje já tem outros mecanismos de combate à varejeira,
não é? Vacina, pá, e por aí vai. Mas a época não tinha nada disso. O que o pastor fazia? Pegava o azeite e colocava na testa da ovelha. Qual que era a validade desse azeite na testa? 7 dias. Então, a cada 7 dias, o pastor chegava e ungia a ovelha, porque a mosca varejeira não atacava o focinho da ovelha. Então, a varejeira entra no focinho da ovelha e as larvas, é larvas ou larvas, né? Vão para o cérebro da ovelha e a ovelha fica doida. Então, tem muito crente doido. Eu não estou falando aqui de pessoas que têm lá os seus transtornos, etc., tá? Pessoas especiais, não estou mencionando essa situação. Eu tenho pessoas especiais na minha família, autistas e tal. Eu estou falando de pessoas perturbadas. Confunde. Ele não sabe relacionar dentro da sua comunidade. Ele não sabe sobre o ministério. Ele acha que ele quer cantar, ele tem que subir aqui e cantar. Ele precisa treinar, ele precisa conhecer a música, precisa ensaiar. E, se possível, até pagar um curso de música para que ele dê o melhor para isso. Eu penso assim, você vai pregar, você tem que se preparar. Por exemplo, eu conheço isso aqui e já preguei muito sobre ovelha, mas eu passei a minha tarde de sábado estudando para vir ministrar para vocês. Eu li todo esse livro hoje à tarde. Fiz algumas anotações, etc., do que eu já tinha. Você precisa se preparar. Você vai servir, os irmãos que me serviram ali, como é que é o nome do teu irmão? O Félix e a sua esposa, me serviram com excelência ali, a comidinha gostosa e tal. Aí eu passou lá para a Zorinha, comeu tudo, não deixou mais nada lá. Tão gostoso que estava. Então, a excelência da pessoa, de você servir com excelência, você entender, eu estou aqui para isso. Então, se eu fui chamado para isso, eu não preciso querer o lugar de fulano e entender que o meu pastor e a minha pastora, ele tem uma unção para me abençoar. É uma autoridade divina. O pastor não é melhor, não é mais importante do que a ovelha. O apóstolo Paulo disse assim: nós, os apóstolos, fomos colocados como que colunas, como cimento embaixo para ser pisado. Na estrutura de uma construção, ele diz: nós, os apóstolos, numa estrutura de um prédio, não somos a tinta, não somos a janela, nós somos as gaiolas do cimento para ser pisado. Então não é que é mais importante, você é um apóstolo, é uma pessoa, uma figura importante. Não. E sou, e você também é importante. Agora, a gente precisa entender quem eu sou no reino de Deus. Então tem muito crente perturbado. A internet hoje, meu irmão, se você abrir a internet hoje, é um universo de interpretações de Bíblia, pessoas criticando, atacando os outros, crente atacando crente, é uma coisa louca, desferindo golpes da sua alma, sendo hater um dos outros, se manifestando, criticando, interferindo, manchando a imagem de pessoas. Um dia desse, um pastor colocou no grupo de apóstolos que a gente tem, colocou lá uma crítica, aí eu fui escrever para ele no privado: você conhece essa pessoa que está fazendo a crítica? Não, não conheço. Você conhece a família dele? Não. Por que você coloca uma crítica dessa a uma pessoa que tem família, tem ministério? Como é que você compartilha algo que você não sabe? Aquele hater, você prefere acreditar nesse crítico, porque todo crítico tem uma dor dentro de si. Todo crítico é invejoso. Todo crítico tem problema de alma. Quando eu falo crítica, de ataque. Não é fazer uma correção, olha, vamos botar uma caixa melhor aqui, não está bom o som. Não que não esteja, tá? Estou dando um exemplo. Está excelente aqui o som. E aí ele foi lá e apagou o post. Como é que você dá ouvido? É porque a pessoa tem a mesma alma de ataque. Qualquer coisinha quer atacar o pastor. É a ovelha rebelde. Ataca um, ataca outro, compartilha mentira. Então eu preciso policiar a minha vida. Se eu tenho o Espírito de Jesus, se eu sou uma ovelha, aí vem aqui nós falamos que ataca as moscas, entram pelo focinho, não é? Não, nos seus olhos, no seu cérebro,
nos seus ouvidos. Então, ataca primeiro a visão, a audição e a mente. Imagine uma pessoa que não consegue ver, não consegue ouvir e não consegue pensar. Ela não pode responder por si própria. Ela vai precisar sempre de alguém para cuidar dela até o dia que ela partir. Falando fisicamente, uma pessoa não vê, não ouve e não sabe pensar. Tem pessoas assim? Tem. Essas pessoas são chamadas de pessoas especiais e elas sempre terão que levar alguém para levá-las, para cuidar delas, para cuidar de tudo, da higiene pessoal delas, alimentar. E aqui a ovelha, ela pode se tornar, o crente pode se tornar essa pessoa sem visão. Ele não consegue ver uma situação que está acontecendo na vida da igreja. O que é ser igreja? Porque a gente às vezes acha que igreja olha, a igreja boa é aquela que tem lá não sei quantas mil pessoas. Ela é boa também, mas a igreja que tem, a igreja pequena, nós não somos aquela igreja, uma igrejona, e eu sou uma igrejinha. Não, nós somos a igreja de Jesus. Não importa se a minha comunidade onde eu me reúno é pequena ou se ela é grande. Jesus chamou 12 discípulos e andou com 12 3 anos e meio. Jesus nunca encheu o estádio. Ele não propôs esse tipo de igreja. Jesus andava, o Evangelho diz que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregava nas casas, entrou na casa do pobre e entrou na casa do rico. Essa ideia de Jesus, ele preferiu os pobres, isso não é bíblico, isso é uma mentalidade progressista, dizendo que Jesus andava com os pobres, Jesus andava com o rico e com o pobre. Mateus, que Jesus chamou para ser seu discípulo, era um homem que ganhava bem. O Levi trabalhava na coletoria e ele tinha também parte dos tributos daquela cidade. Então era um homem classe média alta. Zaqueu era um milionário. E tinha pobre e rico. Então essa ideia de que Jesus preferiu o ser humano caído, sendo rico ou sendo pobre. Ele veio para mim e para você. Sendo culto ou não culto, ele veio para todo mundo. Amém? Um aplauso para Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Quem está aprendendo hoje à noite? Mais ainda. Podemos seguir? Tem tempo ainda, não tem? Meu irmão, tem coisa aqui demais. Esse livro é maravilhoso. Então, significa que, aqui ele faz, eu acho que semanalmente eu preciso estar envolvido com a minha comunidade. A cada 7 dias, você precisa estar na igreja. Toda pessoa que desaparece mais de uma semana, se não for por viagem ou trabalho, ela está com um problema espiritual. Como é que você sabe disso? Experiência. Se você me perguntar, não que eu seja bom nisso, eu estou falando de experiência. Experiência você não pode desprezar. Eu já conheço, eu estou sentado, estou pregando e fico vendo as pessoas. Se a pessoa sentava aqui na frente, começou a sentar lá atrás, o próximo passo era ir embora. Então, quando eu vejo uma pessoa que está aqui na igreja, sentando à frente, daqui a pouco no meio, daqui a pouco lá atrás, eu a procuro. Porque o próximo passo é desaparecer e às vezes nunca mais volta para a igreja. Esses dias eu encontrei com um cidadão, ele, oi pastor, tudo bem? Eu amo a igreja, me afastei um pouco, mas eu quero voltar. Esse era de qual igreja? De tal igreja. Tem muito tempo que você afastou? Ele disse, tem 40 anos. E ele acha que está querendo voltar. 40 anos. Eu falei, meu irmão, já está na hora, porque já viu 40 anos, já dá para saber que lá fora é pior. Né? Eu disse assim, você já esqueceu como é o reino dos céus. Não é ovelha, não aprendeu a ser ovelha. Então, o pastor, a igreja precisa, a cada 7 dias, no culto, na comunidade. Tem um pastor americano, morreu há 3 anos, o Larry Crabb. Ele era psicanalista, era psicólogo e tal, lidava com essas coisas, e pastor, ele escreveu um livro chamado Conexão. Ele diz assim, que não há, os profissionais, minha esposa é psicanalista, não há nenhum profissional que cure a alma da pessoa como a igreja. Não estou falando de instituição, a igreja é institucionalizada,
da eclesiologia. Estou falando de relacionamento. Como é que é o nome do irmão que está dizendo? Você sabe o nome de todo mundo aqui? Se relacionar, abraçar, você se sentir pertencente a um ambiente. A célula é um ambiente terapêutico, de cura. A pessoa é curada, só se ela se fechar. Então, a igreja, só o relacionamento que a pessoa está, ela é curada. Não quando a pessoa não se abre para ser curada, porque às vezes a pessoa é tão orgulhosa que ela prefere atacar as outras pessoas, atacar o seu pastor, a sua comunidade, ou até mesmo a sua própria família, e não se abre para ser curado, para ser ministrado. Eu preciso ter uma natureza que não seja a natureza caída. Eu tenho que ter a natureza de Jesus. Amém? Vira para essa pessoa que está do seu lado aí e diz assim: você é uma ovelha do reino dos céus. Amém ou não? Quem aqui é ovelha? Dê um aplauso a essa ovelha linda de Jesus nessa noite. Há muitas ovelhas que desprezam os pastores. Aqui eu não estou defendendo o pastor, enaltecendo o pastor, mas existe um relacionamento. Por exemplo, se tem uma criatura que é atacada na comunidade, é o tal de pastor. É ou não é? As pessoas lá fora não gostam de pastor. E às vezes, só o fato de você dizer que... Eu estava passando de férias uma época dessa aí com minha família, e aí a gente estava lá no hotel, e eu descia, às vezes, à noite tinha um ambiente assim, era um bar e uma cafeteria. E tinha um cidadão lá, e eu fiquei o tempo todo conversando, e a gente acabou fazendo uma amizade, se encontrava ali no... Tal. Aí um dia, ele me perguntou: o que o senhor faz? Eu disse: eu sou pastor. Esse cara nunca mais falou comigo durante os dias seguintes. Me ignorou totalmente. E eu continuei sendo a mesma pessoa. Não falei nada de religião com ele, mas o testemunho, o comportamento, por exemplo, quando você vê um cara desse, a maioria desses homens que não estão na igreja são prostitutos, são adúlteros, tem amantes, se for um coroa, a maioria. O seu marido não, irmão, não entra nisso aí, não pensa nisso, em nome de Jesus. Mas aí a primeira coisa que o cara vai falar é sobre isso. Por exemplo, passa uma menina lá, uma mulher vestida, está na praia, e o cara fala assim: eu não faço isso não, eu respeito a minha esposa. O cara olhou para mim assim, eu disse assim: e além da minha esposa, tem o Todo-Poderoso que está olhando para a gente. Isso é um testemunho, sem você falar, de religião para a pessoa. Então, o Santo Agostinho, ele dizia assim: prega o Evangelho, se precisar, use palavras. Prega o Evangelho com comportamento. Ser honesto com as pessoas, ser gentil com as pessoas, respeitar os mais velhos. Isso é a vida cristã. Não é, às vezes nós enaltecemos essas coisas sobrenaturais, o orar em línguas, o profetizar. Eu acredito nisso, mas a gente não enaltece muito o caráter das pessoas. E o que permanece não é aquela manifestação sobrenatural. Por exemplo, a igreja de Corinto era a igreja mais pentecostal das cartas de Paulo e era a igreja mais imoral. Era tão imoral que tinha um cidadão lá com relacionamento com a própria madrasta e estava na igreja. Mas orava em línguas, profetizavam. Você vê, tem um jovem de 14 anos, que a mídia está batendo nesse jovem e tal, porque ele não prega a palavra, ele traz manifestações sobre-humanas, sendo verdadeiras ou não, mas ele se manifesta assim, e isso acaba apetecendo as pessoas. Mas o que permanece não é isso, o que permanece é o que está escrito. Jesus não venceu o diabo com oração em línguas. Não que não tenha que ter, mas ele venceu o diabo com o que está escrito. Na tentação, lembra da história? Ele disse assim: está escrito. Se está escrito, acabou.
Então vamos seguindo aqui, falando sobre ovelha. Eu vou pegar aqui alguns trechos que está escrito no livro. Ele fala de um outro tipo de ovelha aqui, que é muito interessante, a ovelha Nahal, ou Nahal, N-A-H-A-L, que é a ovelha guia. Diz que todo rebanho tem a ovelha guia, que é a ovelha líder. Por exemplo, quando a ovelha está lá no pasto, quando o pastor chama, quem é que levanta para conduzir o rebanho? Essa ovelha guia. Tem lá. É impressionante, mas os animais se manifestam assim. Eu fui almoçar num restaurante rural, agora dia 1º, e aí tem um galinheiro lá e tal, fui ver lá os bichos, ovelhas, assim, um lugar assim. E aí estavam as galinhas e um galo. O galo tinha penas nos pés, os esporões desse tamanho. Só que o galo andava diferente das galinhas e eles se sentiam incomodados com a nossa presença, mas a visão do galo era de proteger. Porque está no instinto dele de proteger as fêmeas. Porque foi assim que Deus fez. O homem, ele é o protetor da casa. Ele é o protetor da família. Porque Deus fez assim. Ele é mais importante do que a mulher? Não. A mulher, ela é chamada de auxiliadora. E a mesma palavra hebraica para auxiliadora, que fala que a mulher é auxiliadora, é a mesma palavra que diz que Deus é o nosso auxílio. É pouca coisa isso? Então você carrega a mulher dentro de casa, ela auxilia o seu marido. Ela é auxiliadora. Se inverter isso, dá problema. Se inverter, se a mulher, ela que comanda. Estou dizendo que a mulher não possa ter voz ativa, que ela é inferior. Mas se ela que está comandando a casa, já negociou aquilo que Jesus estabeleceu. Se é a igreja que manda, que governa, e não o pastor, já está errado, porque o pastor é que guia. Imagine as ovelhas dizendo assim para o pastor: hoje ninguém vai comer capim aqui. Aí vai levar varada, vai ou não vai? Tem que levantar e sair do aprisco e vamos, senão vai morrer de fome. A ovelha que está doente, ela não sai, ela fica no curral. O pastor vai lá e não vai agredir a ovelha, vai tratar da ovelha. A ovelha precisa ser tratada para que ela possa reproduzir. E a ovelha que é machucada, que é maltratada, que ela é agredida, ela não reproduz. Ela fecha o útero. Fecha o útero. Você sabia que a vaca e as ovelhas também, para dar leite, eles colocam uma música. Sabia disso? Você já viu isso na televisão? Para que a vaca relaxe. Se você chegar e agredir e disser: bora, vai ter que dar leite agora, ela prende e não sai leite. Então a agressão, ela não é benefício para ninguém. Às vezes os pais, e eu sei que você já ouviu isso, e quem sabe você faz, você já viu a mãe ou o pai, normalmente as mães fazem isso. Tá a criança, ela começa a gritar com a criança. Ela é grande, a criança é pequena, ele diz: eu vou te espancar. E tem mãe que diz assim: olha, se você mexer, eu vou quebrar o teu pescoço. E aí o menino não lavou a orelha direita: olha essa orelha aqui, menino. Ah, como é que o menino vai ver a orelha? E fica segurando: olha essa orelha que você não lava direito, o menino tentando ver a orelha. Então, é uma agressão que a criança... Sabe quando isso vai se manifestar? Na velhice. Boa parte dos filhos não quer nem saber dos velhos, fica jogando de um para o outro. É ou não é? E aí, foi cuidar do velho, irmão? Não, hoje não dá. Agora, se o velho tem dinheiro, aí já é diferente. Por quê? Boa parte dos velhos vão para o asilo que os filhos colocam. Eu conheço. Ah, não, porque lá é melhor. É mentira. O melhor ambiente é na casa, se não cuidar. Aqueles gritos, aquelas agressões, isso não é educação. Isso é um desequilíbrio. Aí cresce uma pessoa totalmente perturbada. Se o carro deu uma frenagem forte,
ela já perde as estribeiras. Se alguém gritar com ela, ela perde. Tem uma pessoa do meu convívio que fez um concurso para a Polícia Federal, passou em tudo. Aí chegou o dia de fazer a última prova, estava lá sentado, era para a Polícia Federal. Todo mundo sentado, de repente entrou um cara grandão, bateu na mesa e deu vários gritos. Aí essa pessoa começou a tremer. Foi reprovada. Porque grito para ela é desequilíbrio. E de repente, não estou querendo acusar os pais e as mães aqui, porque os pais já se sentem culpados, mas eu estou dizendo para você que tem filho agora, eu estou dizendo que você tem uma voz mais firme com os filhos, mas grito não educa ninguém. Ameaça não. Menino, eu vou quebrar a tua costela. Tem mãe que faz isso. Se correr, apanha dobrado. Já aconteceu isso com você? E não é a sandália a havaiana, né? O moleque fica meia hora assim. Torto. O que aconteceu? Aí alguém disse assim, não, mas naquela época os pais educavam maravilhosamente. Claro que uma surra, eu defendo, uma surra merece. Mas a agressão já não vale. Isso vale para a igreja também. Às vezes o pastor diz, se você sair daqui, eu não sei não, viu? Você está quebrando a aliança, é perigoso lá fora, o capeta te pegar. Isso é ameaça de pastor para com a ovelha. Às vezes a pessoa, pastor, você me abençoa, que eu estou indo embora. Meu irmão, você já está abençoada, vá, prospera. Tu é infeliz, rebelde, mas não falo isso, mas penso. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere. Porque eu não sou macumbeiro, não. Tomara que quebre uma perna, se separe, perca o emprego, tá vendo? É assim que acontece com quem mexe comigo. Tem igreja, tem pastores, assim, ameaças às pessoas. Ninguém vive debaixo de ameaça, ninguém constrói a vida debaixo de ameaça. Marido que ameaça a mulher. Você não vai encontrar um homem, na idade que você já está, se você separar de mim, quem vai te querer? Esse tipo de ameaça, ou a mulher ameaça, cara, você já está careca, barrigudo, quem vai te querer? E tem gente que se relaciona debaixo da ameaça. E às vezes a igreja, ela caminha debaixo da ameaça. E às vezes até mesmo a oferta é uma ameaça. Não, nós temos que ter alegria em ofertar, não ser ameaçado. Olha, se você não entregar o dízimo, o devorador vai te dar uma ataca que você vai esquecer o nome. E aí vai o crente lá, quando ele pega no dízimo, o devorador sai, sai da minha frente, sai que eu estou entregando. Isso é uma ameaça, apesar da Bíblia falar do devorador. Mas não pode ser essa a minha motivação. Você tem que vir para a igreja, servir a Jesus por causa do inferno. Eu não posso ter medo do inferno para seguir Jesus. Eu preciso amar Jesus. Pelo que ele fez por mim. Não vamos enaltecer o diabo. Esses dias eu estava na live de um pastor amigo meu, de manhã, que na verdade ele estava começando as transmissões. E ele passou um tempo lá expulsando demônio. Eu falei assim, rapaz, se eu fosse o capeta, não entrava na tua igreja. Porque você gastou 15 minutos dedicado ao diabo. Sai daqui, espírito não sei mais o quê, espírito não sei mais quem. Eu falei, tinha tanto desse demônio nessa igreja. E às vezes a gente faz isso na casa. Sai daqui, capeta. Sai daqui, vai embora. Em nome de Jesus, sai daqui, sai do meu quarto, sai da cozinha, sai da despensa. Não, se você atrai a presença de Deus, o inimigo vai embora. A presença do pastor, Jesus em nossa vida, expulsa os ataques, o mau pastor, o bom pastor. Você não precisa conhecer o falso, basta conhecer o verdadeiro. Você não precisa, por exemplo, se você vai nesse pessoal que mexe com dinheiro, de banco, você dá uma nota falsa para ele, na hora ele tira. Porque ele conhece a verdadeira. Então eu não preciso conhecer o falso, ficar
perguntando sobre o diabo, querendo saber sobre guerra espiritual, como é que funciona, será que nessa quadra aqui tem um capitão que manda aqui no pedaço, e tem mais os outros que estão ali ajudando, na outra quadra já é outro tipo de demônio. Não, queira saber Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor e não o diabo. O diabo é caído, o que eu vou conhecer das trevas? Como é que funciona a macumba tal? Lá eles fazem isso, por que eu quero saber disso? Eu preciso conhecer a palavra, conhecer a Deus. Está relacionado com Deus, porque se você está conectado com Deus, ninguém pode vencer você. Você é invencível em Deus, amém? Então um aplauso para esse Deus poderoso. Essa ovelha narral é a ovelha líder, que tem maior proximidade com o pastor. O líder narral é o líder que ouve o sim ou não. Ele tem a maturidade para ouvir sim e não. Porque boa parte dos crentes não está disposta a ouvir não. E boa parte dos nossos jovens, filhos, não está disposta a ouvir não. Entra em crise quando você diz não para um jovem, para um filho. E a vida, na verdade, o não é muito mais importante na vida do que o sim. Por exemplo, sentou à mesa, o não é mais importante do que o sim. Mais uma colherzinha? Não. Sim. Mais um pedacinho de carne? Sim. Mais uma fatiazinha de pizza? Sim. Que tal começar a dizer não para você? Uma mensagem de alguém dá profundidade nessa conversa? Sim ou não? O não ali pode tirar do inferno. É numa pequena conversa com alguém que, no trabalho, na igreja, na comunidade, se você disser não, você já fechou a porta para o inferno. Então, o não, ele é fundamental. Nós aprendemos, a vida é não. Porque quando você diz não para muitas coisas, o sim fica muito mais claro. Então, ser ovelha é aprender a ouvir não e ouvir sim. Feliz o líder que precisa tomar uma decisão e tem coração de ovelha para ir até o seu pastor buscar orientação. Aqui diz o livro. Interessante. Esse é o líder com um coração de ovelha aprovado como a ovelha narral, que ele fala em hebraico, a ovelha narral é a ovelha líder. Por exemplo, em toda família tem uma pessoa que é o que toma as diretrizes de uma família, sim ou não? Mesmo depois de adultos, tem uma pessoa que está na frente, normalmente tem isso. E às vezes, quando tem muitos irmãos, nem todos gostam disso, mas tem aquela pessoa que... E na igreja também tem isso. Como líder, precisamos ser narral, a ovelha que aprendeu a se submeter. Se você é líder e não se submete, você pode até ser líder, mas não é narral, não tem coração de ovelha. Tem líder que não se submete. Ele ouve, mas o coração está contra essa pessoa. Você sabe que o coração da gente tem que alinhar ao propósito. Por exemplo, esse seminário deve ter, todo mundo tem um coração para esses 2 dias para isso. Nós precisamos convergir os corações para isso. Muito mais do que convergir corpos para estar nesse prédio, na igreja, se tem que convergir propósitos, se tem que convergir corações. E aí, Deus começa a mover. Essa semana um pastor contou uma visão muito interessante. Mas vamos lá, depois eu conto para vocês. E aí você entra, tem ciúmes. Essa ovelha narral, será se você é essa narral? E aí ele fala também de um outro tipo de... A ovelha narral, ele vence os inimigos, que é o matador. Ele fala aqui sobre o matador, o urso imoral, o falso leão, os ladrões que roubam. Por exemplo, Davi era um pastor que ele protegia o rebanho. Quando ele estava diante do Golias, um desafio maior, ele disse para o seu chefe lá, o Saul, ele disse assim: eu já matei leão, já matei urso. Então esse incircunciso aí será mais um inimigo do rebanho que vou matar.
E ele partiu para cima do Golias, que foi desafiado, e derrubou Golias. Mas é porque ele era um líder que se submetia. Davi foi ovelha, foi pastor de ovelha e submeteu. Quando ele chegou no palácio, que ele estava diante do Saul, que ele tocava, ele se submetia ao trono. Por isso ele foi avançando no seu reinado. Ele fala aqui de vários tipos de ovelhas. Deixa eu pegar um outro aqui para... Depois você conversa com seus pastores e tenha acesso a esse livro, porque ele vai te ajudar muito. Não dá para falar em 1h30 o que tem aqui de tão importante que é. Eu marquei algumas coisas aqui mais importantes e tal. Da ovelha, Tizon é a ovelha, a natureza, a Nahal é a ovelha líder, e tem aquela ovelha que é aquela que serve, aquela que vai acompanhar, que vai suprir. A igreja tem muito isso. Aí a ovelha ajudadora, ele fala disso, o cuidado que ele tem. Ele está sempre protegendo, uma pessoa que ele observa na igreja, ele tem sempre atenção para as coisas da igreja, ele fica observando, ele sempre presta socorro para as pessoas. Aí ele tem uma voz de alerta, é aquela pessoa que está ali ao lado da igreja, dos seus pastores, para alertar, para dizer, pastor, cuidado com isso, a gente precisa fazer isso, observando que tal a gente colocar um ar-condicionado aqui na igreja, já tem aqui, colocar um outro, apenas um exemplo, né? Que tal a gente fazer isso? Olha, fulano de tal está passando necessidade. Você sabia, pastor? E às vezes o pastor não sabe. Ou a pessoa, eu já teve caso da pessoa estar no hospital, esteve no hospital, saiu do hospital e eu não fiquei sabendo. Primeiro que eu sou pastor, não tem bola de cristal. E a Bíblia diz assim, comunicai as vossas necessidades aos santos. Está escrito aos Romanos, por exemplo. Então, o líder, essa ovelha, ele está atento e diz, é possível que o meu pastor, que a minha pastora não está sabendo que a irmã Maria está já 2 dias no hospital de Ceilândia. Está na UPA, está enferma, e o pastor não sabe. E de repente essa irmã está na UPA, falece, tomara que não, em nome de Jesus, é apenas um exemplo. Faleceu. Mas o que aconteceu? Estava já hospitalizada há 1 semana e o pastor não sabia. Mas esse tipo de ovelha, ela tem essa observação. Ela é a ovelha ajudadora. Ela é aquela ovelha que está ali ela se submete, mas ela tem uma atenção para o que está acontecendo no ambiente da sua comunidade. Esse tipo de pessoa que o pastor precisa. Ela é pastoreada, ela é ovelha, mas ao mesmo tempo ela está auxiliando. Ela não quer ser o pastor, não quer ser a pastora. Ele veio para auxiliar. É fundamental um pastor ter ovelhas que o auxiliem. Por exemplo, Josué, a Bíblia diz que Josué foi servidor de Moisés. Não foi servidor do povo, ele servia o líder, servia o Moisés. As necessidades do Moisés, as guerras do Moisés, o Josué esteve ao lado dele o tempo todo, desde o Egito até a entrada. Ele era servidor. E ele conhecia tanto sobre liderança, que no dia que Moisés morre, Deus o chama e diz, olha, Moisés morreu, agora você vai assumir o comando. Você conhecia o coração de Moisés, conhecia a missão, e ele esteve junto. Lembra das rebeldias que houveram de Natã, Abirão e Coré, que a terra abriu e consumiu um bocado de gente? Lembra dessa história? Josué estava presente. Então, é esse tipo de gente, no melhor sentido da expressão, esta ovelha que está perto do seu pastor. Para ajudar, o que precisa ser feito? E não faz dizendo assim, olha, eu quero ser visto. Porque tem gente que quer fazer para ser visto. O próprio Jesus diz assim, olha, cuidado, quando você for dar uma oferta, for ajudar alguém, que a sua mão direita faça tão discretamente que a esquerda nem perceba. Porque tem gente que faz aí, está aqui, estou aqui entregando uma cesta básica para a Dona Maria, e a mulher já está padecendo por causa da falta de alimento, ainda sai na mídia social daquele sujeito, daquela pessoa que quer se auto-elogiar que faz o bem. Olha aqui, olha quem sou eu.
Você não sabe o que é ser gente boa, não. Olha aqui, eu tirando uma foto entregando uma cesta básica. O que Jesus disse? Já recebeu a sua recompensa. Então tem gente que quer ser visto, quer cantar para ser visto. Quer ser pastor para ser visto. O que tem de igreja abrindo aí, pessoas rompe, vai e abre igreja. Gente de índole duvidosa, inclusive, e está aí explodindo. É o reino de Deus? Nem sempre. São pessoas que querem ser vistas. Ele não quer ser ovelha, mas ele quer mandar. Quer mandar. E pega e descasca as pessoas. Ameaçam. Está cheio de gente aí, assim. Aí você vai olhar para a família destruída. Não tem marido. Não tem mulher. Tem problemas sérios familiares. Problemas sérios de caráter. E as pessoas acham que são pastores, todos são assim. Não são. São gente rebelde que se rebela daqui, rebela dali. Você aí vai ali, aluga uma loja e vai fazendo isso aqui e tal. Eu sou contra isso. Eu, particularmente, sou contra isso. A pessoa tem que... Igreja não se abre, igreja nasce. Você sabe que não é só alugar uma loja e juntar gente. É uma árvore que planta semente, regada com lágrimas, vai crescendo, vai tendo os temporais, vento, sol, até que ela começa a dar fruto. Assim é a igreja. E que seja essa igreja de fruto, vocês cresçam, que as suas tendas alarguem. Eu acho que... Acho que foi eu mesmo que desliguei aqui. Foi. Não, fui eu que apertei. Obrigado. Jefté. É o Jefté, não? Tá bom. Muito bem, irmãos. Eu já vou parar porque meu tempo acabou. Mas eu tenho muita coisa para falar, viu? Se vocês quiserem, a gente continua. Mas amanhã tem mais, né, pastores? Amanhã que hora que tem? 8h30. Rapaz, olha só. Aí eu venho. 9 horas. É bom, né? Se levanta, vem para cá tomar um cafezinho com os irmãos. Cada um traz aí? Cada um traz um pouco. Isso. Faz um bolinho gostoso, não é isso? É isso. Tem que trazer coisa boa. Não passa na padaria, compra aquele pão de queijo que fizeram hoje. Não, estou brincando, irmão. Você sabe que tem umas estratégias, quando faz esse negócio de igreja, disse assim, irmão, você vai trazer o refrigerante que você mais gosta. Pronto, aí você já amarrou o irmão, senão ele traz o que não presta e quer tomar o que mais gosta. Tem crente no cego na igreja, sabia? Mas aqui nesse lugar, em nome de Jesus, não tem. Sempre ser generoso, porque quem planta, colhe. Da medida que você planta, você vai colher. Então, o que nós aprendemos hoje? Que nós somos ovelhas. Nós somos girafas, não somos tigres, não somos cobra, nós somos ovelhas. Nós aprendemos hoje que pastor também é ovelha, a natureza de ovelha. E humildade, ser manso, não tem nada a ver com tom de voz, com performance religiosa. Tem a ver com comportamento e com fruto de caráter. Que nem sempre uma voz mansinha ou uma voz bruta é sinônimo de alguma coisa. Mas aquilo que a gente faz, que nós somos ovelha. Agora você diz assim, olha, apóstolo, eu fui ouvindo e eu não me encaixo em muitas coisas, nem eu. Quando eu leio a Bíblia, eu me sinto que não estou encaixando na Bíblia em muitas coisas da minha vida. O que a gente tem que fazer? Ser corrigido. Então, todas as vezes que você é exposto à palavra de Deus, você vai encontrar em falha. Por exemplo, Paulo diz assim, amanhã é ceia? Ceia. O que Paulo disse? Examina o homem a si mesmo e tome o cálice. Tem gente que examina e diz, eu estou mal, não vou tomar não. Não, ele disse assim, examina e tome. Não tome sem se autoexaminar. Você vai se examinar e você vai perceber que você está em falha.
O que você tem que fazer? Eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados. Tem misericórdia de mim. Eu não sou digno de participar da ceia do Senhor. Mas pela tua graça, tua misericórdia, eu vou participar. E coma do pão e beba do cálice e reconcilie com o Senhor e com a sua igreja. É isso que a Bíblia diz. Coma do pão. Então, se autoexamine. Se você não se sente essa ovelha, se você já teve comportamento de ovelha rebelde, você deve deixar isso para trás. Eu aprendi isso na vida, que a gente faz muitas coisas que, se tivesse oportunidade hoje, não faria aquilo que foi feito. Isso é arrependimento. Você não reproduziu o comportamento anterior. Arrependimento é isso. Arrependimento não é choro. Às vezes choramos porque erramos, mas arrependimento é uma mudança de comportamento. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe para que tenha para que repartir com os irmãos. Então, eu aprendi isso na palavra. Eu preciso ser a ovelha do Senhor. Posso ser a ovelha Nahal, aquela que guia, que ajuda, que está próximo do pastor. O pastor pode contar comigo. O que você está precisando? Eu tenho muita gente na igreja assim. O que você está precisando? Na hora de, por exemplo, vamos levantar uma oferta, irmão, para tal coisa. O Nahal, ele é o primeiro a fazer. Porque ele se sente responsável em fazer. Ele não fica olhando para ver que se a banda passa ou achando que não tem nada a ver com ele. Não, ele chega perto. Diz, não, pode contar comigo. Está aqui a minha contribuição. A minha presença está aqui. O que depender de mim, eu estou aqui. Esse é o tipo de ovelha. E na igreja de Jesus a gente é chamado para ser ovelha. Essa é a filha, né? É a Aurora. Olha aí, a vereda do justo é como a luz da aurora. E vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Né, Aurora? Ela deu um sorrisinho para mim. É filha de pastor, né? Já está acostumada com o altar. Amém? Quem está disposto a seguir, a reproduzir? Levanta a mão direita e diga, Senhor Jesus, faça de mim ovelha do aprisco do Senhor. Diga, Senhor Jesus, me ajude a contribuir com o meu aprisco. Diga, Senhor Jesus, me ajude a ter coração, ouvido, olhos e mente de ovelha. Diga, nessa noite eu recebo cura na minha visão, na minha audição e na minha mente. Diga, a minha mente é a mente ungida pelo pastor eterno. A partir de agora, eu estou sendo guiado pelo pastor eterno. Diga, Senhor Jesus, obrigado pelos meus pastores aqui nessa terra. Eu os abençoo em nome de Jesus. Diga assim, dê aos meus pastores. Diga, dê aos meus pastores sabedoria, graça, coragem para avançar. Diga, Senhor Jesus, guarde a vida, a família dos nossos pastores. Em nome de Jesus. Amém. Fica de pé um tiquinho, irmão. Amém. Eu queria que você, se puder, pegue na mão de quem está do seu lado, que eu queria orar com você. Nós vamos orar para que esse espírito de, quando eu falo espírito é de comportamento, esse sentimento de unidade, de ovelha, de rebanho, esteja em nós. Você sabe que a ovelha, ela só anda em rebanho. A ovelha não anda sozinha. Se a ovelha está andando sozinha, está doente. Está desgarrada. Então, a ovelha, ela gosta do rebanho. Você pode chegar, por exemplo, no sábado à noite, no domingo à noite, você vê um grupo de pessoas comendo uma pizza, você pode saber, é crente, é da igreja. Só anda o grupo, é um rebanho. Está ali, vão conversando, vai protegendo o outro. E a igreja é um lugar da gente proteger um ao outro, a imagem um do outro, abençoar um ao outro.
Eu preciso ser favorável ao meu irmão, ser compreensível com ele, entender o meu irmão, ou às vezes nem entender o meu irmão, mas amá-lo. Amar é isso. Então, eu sou ovelha, entender os meus pastores, abençoar os meus pastores. Ainda mais uma realidade que vocês estão vivendo aqui, de um começo novo com o pastor Alex e a pastora Anara, de você entender essa dinâmica de um tempo novo, assim. Isso é preciso compreender. E tem planta que ela precisa de um tempo para que ela possa produzir. As coisas não acontecem da noite para o dia. As coisas, uma árvore, ela vai crescendo. Se você pegar, por exemplo, um pé de mangueira, se for natural, ele precisa de 5 anos para começar a dar fruto. Mas ele passa 50 anos dando frutos. É diferente do milho, do feijão, do alface, com 30 dias você colheu, mas acabou. Mas a mangueira não, ela vai produzindo. A laranjeira, na casa do meu avô, na fazenda do meu avô, tinha laranjeira que tinha quase 70 anos e estava dando fruto. Você pode avaliar quantas laranjas não foram produzidas ao longo desses anos. Então, que seja assim o ministério de Alex, de Anara, que seja essa planta que vai desenvolvendo e crescendo e que dê muitos frutos e que não pare de dar fruto. Então, a melhor coisa que tem é a gente entender essas dinâmicas da vida. A sabedoria do que é a igreja, como que funciona a igreja de Jesus. Não é? Que há uma unção ao respeito, a unção. Esses dias eu estava almoçando na casa da minha sogra, ela disse assim, o senhor apóstolo? Eu disse, não, minha sogra não me chama de senhor, não. Mas é o respeito que as pessoas devotam ao pastor, ao professor, às autoridades. Isso é a natureza da ovelha, da pessoa, de um coração humano, de um coração de amor, de apreço e de respeito. A pessoa deve ser assim. A ovelha tem que ser assim. Eu queria que você orasse com esse irmão que está ao seu lado, para que o Senhor venha batizá-lo nesse espírito de ovelha, em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós oramos por cada um desses irmãos. Pode orar, pode. Se você conhece, comece a orar, fale o nome desse irmão, diz, Senhor, ora por ele, por ela, que haja em nome de Jesus. Pode levantar a música que está tocando. Isso, ou quem fica à vontade, irmão. Pai, nessa noite nós oramos, eu oro por essa igreja, abençoa a vida dessa igreja nessa noite. Em nome de Jesus, eu abençoo cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança. Obrigado por aqueles que servem nessa comunidade. Obrigado por cada ministro, cada levita, cada servo que tem abençoado, cuidado das pessoas, cuidado dos ministérios, que tem cuidado e feito essa igreja andar, Senhor. Que a partir desse seminário seja desatado um tempo novo na igreja Shalom e que haja, a Deus, a prosperidade do eterno do Senhor sobre este lugar. Um crescimento que alargue as fronteiras em nome de Jesus. Eu abençoo essa igreja nessa noite com a glória do Senhor. Que venha esse espírito de ovelha, que o Senhor levante aqui um rebanho forte, um rebanho frutífero, um rebanho fecundo, que reproduza, que multiplica, que as ovelhas têm muitos, ó Deus, reproduza em milhares e milhares, que seja curado o útero espiritual, que nasça, Deus, um rebanho poderoso aqui, que novas vidas se acheguem a este lugar, que ovelhas se acheguem a este lugar, as ovelhas que estão desgarradas, encontrem aqui nesse aprisco amor, encontrem aqui nesse aprisco acolhimento, encontrem aqui nesse aprisco abraço, encontrem aqui nesse aprisco confronto, encontrem aqui nesse aprisco cura, encontrem aqui nesse aprisco, ó Deus, alimento, prosperidade, que haja transformação. Eu quero declarar sobre esta igreja um tempo novo, céus abertos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que toda palavra que foi liberada contrária a este lugar seja lançada por terra, em nome de Jesus. Toda arma que está forjada, que foi forjada contra esse ministério, nós a condenamos em juízo nessa noite, em nome de Jesus. Cada palavra que foi liberada, cada intenção maligna, cada semente maligna, seja lançada por terra nessa hora. E eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a igreja Shalom, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vem aqui, pastor Alex e pastor Anara, quero orar por vocês. Isso, se vocês puderem dar os seus joelhos, chamar. Ela é filha única? Não tem beijo, meu. Tem mais filhos? Beijo. Vem cá. Isso, vem pra cá. Vem pra cá, Aurora.
Estenda as mãos para cá. Vocês devem amar os seus pastores, respeitá-los, entender que eles têm as suas fragilidades, mas há sobre eles uma unção divina para isso. É o que importa. É um vaso frágil, porém carrega uma unção gloriosa e poderosa de Deus. Abençoa seus filhos, que os filhos cresçam na presença do Senhor, que eles sejam amados. Ama os filhos dos seus pastores como fossem seus próprios filhos. Filho de pastor é filho como qualquer filho de qualquer um, é gente, é menino, menino é menino, não importa se é filho de pastor ou de apóstolo, tem que ser amado, cuidado como se fossem seus filhos. A minha igreja cuidou da minha filha, que está com 18 anos agora, como se fosse a filha deles. E a minha filha não tem nenhum trauma de igreja, porque eu sempre ensinei, ame a minha filha. Não significa que ela vai ser pastora, ela vai ser o que ela quiser, o que Deus chamou. Eu sou pastor, ela é minha filha, é ser humano, falha, é adolescente, é criança, como qualquer outro. Então a gente tem que ter esse entendimento e não desferir juízo contra os pastores. Amar os pastores, amar os filhos de pastor, criança de pastor da birra também, como qualquer outro. Então olha para cá, olha por eles agora. Isso, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pela vida do Alex e da Anara, são seus servos, são pastores aqui. Eu oro pela sua geração, pelos seus filhos. Eu oro para que o Senhor dê a eles sabedoria, graça, autoridade que vem do Senhor. Que o Senhor dê a eles sabedoria para ensinar, para pregar a tua palavra, dê a eles sabedoria para administrar, dê a Anara sabedoria, Senhor. A graça do Senhor. Toma a tua filha em tuas mãos. Eu oro a Deus em nome de Jesus pela sua geração, pela geração de pastor Alex e pastor Anara. Eu quero declarar sobre a sua vida a unção do Senhor, a graça do Senhor, e que a partir desse seminário Ovelha venha um tempo novo, um óleo fresco de Deus sobre a sua vida, sobre a tua cabeça, que a tua visão, que a tua audição e que a tua mente processe as verdades do Senhor, que a tua boca seja uma boca profética do Senhor. Em nome de Jesus, que você possa sentir o bom perfume que vem dos céus e dê discernimento em nome de Jesus, para pastorear as ovelhas do Senhor. Nós abençoamos em nome de Jesus. Diga bem forte, pastor Alex, pastor Anara e toda a sua casa, nós te abençoamos. Em nome de Jesus, que o Senhor prospere vocês, dê sabedoria e dê força. Em nome de Jesus, nós te amamos. Em nome de Jesus. Dê uma aplauso sobre a vida deles. Aleluia. Obrigado por me convidar e obrigado por me ouvirem também. Amo vocês, Deus abençoe vocês, foi um prazer conhecê-los. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, viu? Muito obrigado. Deus te abençoe, pastor, em nome de vocês, sabe? Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe, viu? Meu almoço. Uma ovelha narral, ele nos procurou e, como diz a Bíblia, quando Jessé chegou na casa e falou, quando Samuel chegou e falou, Jessé, quero falar com teu filho. Então o Senhor falou, filho de Félix, Wagner, o homem da forja, ele se propôs a produzir para o Senhor uma, não sei se é uma adaga, o marido disse, é uma faca que ele fez com a própria mão dele, com fogo na marreta, botou no pode. Aí ele falou, entrega o pastor, eu falei, você que leva. E produziu do início ao fim, do ferro. Vou colocar churrasco lá. Lindo. É uma obra de arte. Vai botar ali. Do cabo, do ferro, ele foi para não receber a honra. Eu falei, longe de mim. Você que é o homem da forja, o Senhor recebeu na boa cerveja. Ela recebe o Senhor como eu digo todos os dias. Para mim é uma honra ter o Senhor, sua esposa, sobre a gente trazendo conhecimento, livrando de ciladas. E eu sou tremendamente feliz nessa noite de ter o Senhor. Obrigado. Como nosso apóstolo disse, eu espero cada um de vocês amanhã, 8h30,
para a gente tomar aquele maravilhoso café da manhã. E a partir das 9 horas deu início ao nosso seminário, né? Também com o culto de Santa Ceia. Eu conto com a presença de todos, mas se você puder trazer o irmão que faltou, o primo, o sobrinho, para a gente comungar junto. Amém? Que o Senhor lhe abençoe e que você volte amanhã. Eu não posso perder também esse momento de pedir para a moça, porque a unção é apostólica. A gente recebe. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele resplandeça o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, e sobre ti deposite a paz. Que Ele te dê uma noite bem dormida, um sono reparador, e te dê uma noite profética com sonhos proféticos. Que a glória do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre os seus, sobre a sua mesa, sobre o seu quarto de dormir, sobre o ambiente da sua família. Que nessa noite repouse o espírito de paz sobre a tua casa. E que a tribulação que eventualmente você está vivendo chegue ao fim e que esse vento cesse e que a shalom de Deus esteja sobre a tua casa, sobre os seus negócios também. Que a bênção de Adonai repouse sobre a tua cabeça nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Gente, eu gostaria que você sentasse, a pastora Ingrid vai estar. Ah, pode passar? Se puder passar ali pela mesa, a Ingrid e os meninos vão estar servindo vocês como povo dele.